2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com uns 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com uns 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era, qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B. It's yellow. Jay, there's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar! Moço! Isso aqui parece um hambúrguer normal, mas aperta os seus olhos quase fechando e você vai ver o que ele realmente é. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo. Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas e algumas situações são meio estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média para mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados! Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Só 1% das pessoas consegue acertar pra qual lado o trem tá indo. Metade das pessoas vê ele indo pra trás, e a outra metade vê ele indo pra frente. E dizem que se você curtir o vídeo, vai ver ele indo pro outro lado. É assim que casquinhas são feitas. Ele primeiro coloca tudo no molde, e quando elas estão endurecidas, ele tira e... Moço, você mexeu a casquinha com o pé? Moço, peraí, vamos conversar. O que acabou de acontecer? Moço, tira o pé daí, as pessoas vão comer essa casquinha. A casquinha tudo caindo, tudo caindo. Amigo, você não tava pisando bem no lugar onde essa casquinha agora está? Eu acho que eu nunca mais vou comer sorvete. Isso, um pote gigante de doce de leite? Ai, que fome que me deu. Nossa, mas por que ele tá pegando o negócio com a mão? Que nojo. Moço, para, vai estragar a comida. Gente, não tô entendendo, tô com fome, tô com nojo, tá esquisito. Ah, era graxa. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell.
100% das pessoas acerta quem acertou o buraco. Pode parecer uma tarefa simples, mas a menos que você consiga acompanhar muito bem cada bolinha, é uma tarefa extremamente difícil conseguir entender quem realmente acertou a bola no buraco. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela num museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela num museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela num museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Tem que dar esse nome pro seu filho. No Brasil, 188 pessoas se chamam joelho, enquanto 1.148 se chamam senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês e argentino de 874. Se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo. Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. Só dá pra ver essa ilusão uma vez, porque parece que ela tá deslizando pra frente. Mas assim que o vídeo recomeçar, você vai magicamente enxergar o que realmente tá acontecendo. Esse peixe come qualquer coisa em segundos. Ele é um pirarucu gigante e come tão rápido que se você desviar o olhar, vai perder ele papando. Pra respirar debaixo d'água se você colocar um balde na sua cabeça, porque o ar que tava dentro dele fica preso, criando uma bolha 100% sem água pra você conseguir respirar de boa. Mas isso é perigoso, então não faça. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso
misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Não é a vida dos canhotos. Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma.